1, 2, 3, come on! Graça e paz de Cristo, nós vamos começar agora o nosso estudo de escola dominical falando sobre instituição em crise, sabendo que essas crises não são coisas atuais. Desde a época de Cristo nós já encontramos alguns momentos em que essas instituições passaram por crises, e o dia de hoje não é diferente. Tentamos compreender aquilo que aconteceu lá na época de Cristo e colocar também para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada como igreja, como instituição. Como base desse estudo, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao 8, que assim diz: Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor dos sábados. Cristo não veio condenar no sábado, mas veio trazer uma direção acerca da lei. E aí a gente vê que desde da época de Cristo já existia esse momento de crise, de conflito e também quebra de paradigmas. O texto diz assim: uma das atuais críticas sofridas pelas igrejas cristãs é que elas promovem e dirigem cultos e cerimoniais ritualísticas para honrar e reverenciar o nome de Jesus, sem, no entanto, ensinar o que ele ensinou, nem agir e viver de acordo com o que seria mais coerente com os valores por ele definidos. Outros críticos dizem que as igrejas destacam e enfatizam na mensagem de Jesus apenas os aspectos que lhes interessam como instituição, isto é, escolhem o que querem pregar, geralmente em função da identidade da instituição. O relato dos evangelhos mostra em várias oportunidades que Jesus criticou não as instituições em si, mas o fato de estarem a serviço de alguns poucos e de si mesmas. O fato de oprimirem o povo, colocando sobre eles pesadas cargas, quando na verdade deveriam existir para servir e favorecer a vida do povo. Quantas vezes as pessoas passam por momentos na igreja em que há as suas cerimônias, os seus rituais, e muitas vezes as pessoas nem entendem aquilo que está acontecendo. Muitas vezes essas cerimônias, esses rituais, eles são simbólicos, e às vezes a gente não se dá conta de como que o nosso entendimento cresceria em relação à palavra de Deus se nós compreendêssemos aqueles rituais, aquelas simbologias ali do que os rituais dizem. Então cuidado quando você for à sua igreja, quando você orar no momento de confissão, quando você levar a tua oferta, o teu dízimo ali no gasofilácio, quando você louvar e bendizer o nome do Senhor. Não cante apenas por cantar, não cante apenas para mostrar que a tua voz é bonita e que você tem técnica, que você tem aquele dom. Não é para isso, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado. Aquelas pessoas que têm um dom maravilhoso da oração, não se preocupar com a aprovação do homem, mas se preocupar para que o nome do Senhor seja glorificado. E a oração feita em congregação, ela é maravilhosa, porque
aquilo que eu orei, eu estendo com que outra pessoa, ao falar amém junto comigo, a minha oração não vai ser somente minha oração, mas vai ser a nossa oração. Então temos que ter cuidado para que os nossos rituais, para que as nossas cerimônias não sejam vazias em si. Por exemplo, casamento. Todas as vezes que eu vou a um casamento ou que eu oficio um casamento, eu fico assim extasiado de alegria, porque o casamento tem a simbologia de a noiva, a igreja, os pais, o Espírito Santo que estão ali conduzindo, estão auxiliando a igreja, o noivo é o Deus Filho e o sacerdote diz é o Deus Pai. Então veja que ali tem as bodas do Cordeiro. O casamento traz o princípio do Apocalipse, da busca de Cristo a sua igreja, do casamento com a sua igreja. Então, as simbologias, as cerimônias, elas podem dizer muito para nós, mas temos que ter noção daquilo. Por exemplo, igrejas que usam as cores litúrgicas, há um tempo atrás estavam usando o roxo. Quantas pessoas não gostam do roxo? Que cor feia, que cor que me traz tristeza. Mas é um momento de tristeza, de reflexão. 40 dias que antecedem a morte de Cristo. Mas quando se chega na Páscoa, tem-se o quê? Tem o amarelo, tem o dourado, tem o girassol, que tem toda a simbologia que a gente tem que entender o que aquilo ali significa. Passando-se 50 dias, nós comemoramos o Pentecostes, usamos o vermelho, o fogo, o nascer oficial da igreja, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. Então, temos que ter noção que as cerimônias e os rituais também têm um fator dentro da igreja litúrgico, e algo que eu quero falar com Deus. Quando eu dobro meu joelho diante do Senhor para fazer uma oração de confissão, eu estou reconhecendo que eu sou servo, que Ele é Senhor sobre a minha vida. Então nossos atos, as nossas atitudes, elas também falam, o nosso corpo também fala. Então os cerimoniais o ritual também tem muito a dizer. Mas temos que ter cuidado para que essas coisas não sejam vazias e aí se cria uma crise dentro das instituições. Veja que a gente falou aqui, daquelas pessoas também que usam a palavra para interesse próprio, só usam aquilo que acham que é interessante, que vai trazer algum benefício e lucro para a instituição. Temos que ter cuidado com isso. A palavra de Deus é maravilhosa em todos os sentidos. Às vezes dá apenas um significado da palavra. Então isso tudo pode trazer sobre a instituição, pode trazer crise. E não é isso que a gente quer para a nossa igreja. Então cuidado com isso. Busque a verdade, busque fazer as coisas com verdade, sabendo que o teu culto tem que ser a Deus racional, ou seja, tem que haver entendimento daquilo que você faz. Se você canta, você tem que saber por que você canta. Se você entrega um dízimo e oferta, você tem que saber por que você entrega o dízimo e oferta, sabe? Se você vai ali na frente no final de uma oração, de uma pregação, e você se compromissa com Deus, você tem que saber que tudo isso não pode ser vazio em si. Quantas pessoas que depois de um culto chegam em casa, não refletem sobre a palavra, vai fazer alguma coisa que às vezes não edifica em nada, vai ver uma televisão, um filme que muitas vezes não edifica em nada. Então temos que ter muito cuidado com isso. Jesus e as instituições de seu tempo. Desde o início, o ministério de Jesus foi marcado pela polêmica. Ele questionou os fariseus, os saduceus e os herodianos. Chamou Herodes de raposa, os fariseus de sepulcros caiados. Sua prática e discurso definiram sua posição a favor dos pobres e dos oprimidos. Muitos desses grupos, os fariseus e os saduceus, grupos religiosos, e os herodianos, que era um grupo político, muitas vezes eles oprimiam o povo. E temos que ter cuidado para que a igreja não venha oprimir. A igreja veio para servir, para trazer uma palavra que liberta, uma palavra que cura, que sara, que salva, mas que não oprime. O mundo oprime, mas a igreja não pode oprimir. Fariseus, significado separado, separatista, membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus
seguiam rigorosamente a lei de Moisés, as tradições, os costumes dos antepassados. Acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Não se davam com os saduceus, mas se uniam com eles para combater Jesus e seus seguidores. Você encontra um exemplo desse lá em Mateus, capítulo 16, versículo 1. Os saduceus, membro de um pequeno, mas poderoso grupo religioso dos israelitas, faziam parte desse grupo os sacerdotes e as pessoas ricas e de influência. Baseavam os seus ensinamentos principalmente no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Na Torá, negavam a ressurreição, o juízo final e a existência dos anjos e dos seres celestiais. Da mesma forma, não se davam bem com os fariseus, mas se juntavam quando eram contra Jesus Cristo. Herodiano era um membro de um partido político que favorecia a família de Herodes e os romanos. Você pode encontrar lá em Mateus capítulo 22, versículo 16. Eram contra os fariseus, mas também se uniam quando eram contra Jesus Cristo. Então você veja que eles se uniam. A gente vê hoje em dia de pessoas que se unem, que são consideradas inimigas, mas que se unem por um bem comum, que é muitas vezes contra um cristão, contra um servo de Deus. Voltando ao texto aqui, diz assim: o modo como Jesus foi recepcionado ao entrar em Jerusalém, em sua última semana de vida, revela que muitos que o viram como uma esperança para a mudança da situação. Pensavam talvez que Jesus pegaria em armas e fosse depor a raposa Herodes para firmar um governo voltado realmente para o povo. Em sua chegada à cidade, Jesus foi saudado com aquele que vem em nome do Senhor. Isso significava que, pelos membros, aquela gente via Jesus como o Messias, como ungido, como o Deus, como Cristo. Então, veja como que as coisas são, né?